Oi, pessoal. Agora eu vou falar do curso de planejamento financeiro. Eu quero antes falar para vocês que o curso de planejamento financeiro vai ser um grande divisor de águas na sua vida se você usar todas essas planilhas aqui do jeito que eu usei, tá? E eu vou explicar por quê. Eu era uma pessoa que eu trabalhava demais, loucamente. Eu já cheguei a trabalhar em 7 consultórios em uma semana. Aí eu parava de atender em alguns consultórios, mas aí eu atendia em consultório longe pra caramba, eu dirigia 100 quilômetros por dia, atendia de 9 da manhã até às 7 da noite, de segunda a sexta, e às vezes aos sábados também. Eu via que eu trabalhava demais, mas eu não tinha o retorno financeiro que eu merecia, sabe? Pelo tanto que eu trabalhava. Eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso. Trabalha demais, mas não tem o retorno financeiro suficiente. Ou tá lá no consultório, mas não consegue ter tantos pacientes, não consegue se organizar financeiramente para saber em que momento que eu devo investir no marketing, em que momento que eu devo comprar um equipamento novo, em que momento que eu devo fazer uma especialização para eu investir mais em técnica. Tudo isso faz parte do planejamento financeiro. A gente precisa saber exatamente qual é o momento certo que a gente deve investir no equipamento, que a gente deve alugar uma sala, que a gente deve pagar para um marketing. A gente tem que saber isso, então a gente precisa se organizar, tá? Para eu conseguir fazer isso, eu acabei chamando meu irmão, que ele é um super organizado financeiramente. Falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer umas planilhas aqui. Eu já tinha muitas ideias na cabeça de como eu queria estruturar isso. Eu falei, me ajuda a montar essas planilhas porque eu preciso me organizar. Aí ele foi, a gente fez juntos essas planilhas, eu comecei a usar e eu comecei a validar. Eu vi que eu me organizando, eu conseguia trabalhar muito menos, tanto que hoje eu trabalho em 2 consultórios, eu consegui trabalhar muito menos e ganhar muito mais. Não é mágica, é planejamento, literalmente é planejamento, tá? Então, nesse curso aqui de planejamento financeiro, vocês vão ter essas aulas introdutórias, que é para vocês entenderem os cursos, entenderem sobre as liberações da aula e sobre o suporte técnico, que vocês vão ter acesso direto a mim, e onde estão as planilhas. Muita gente me pergunta, mas cadê as planilhas? Está lá no final, vocês já vão entender. Primeiro módulo aqui é mudança de mentalidade, que é tudo isso que eu fiz para eu conseguir sair dessa vida louca que eu tava, para eu conseguir entender a importância de eu me planejar, tá? Então aqui tem algumas aulas sobre mudança de mentalidade, que é um módulo sobre isso, tá? Daí vocês vão ter um tutorial básico de Excel, por quê? As planilhas, elas estão no Excel. E tem gente que não sabe mexer no Excel, não sabe nem abrir um Excel. Eu era uma pessoa dessas. Eu não sabia fazer célula, não sabia fazer lista, não sabia fazer nada. Então, para mim, foi muito difícil no começo, porque eu não sabia mexer. Depois que eu aprendi a mexer, fica fácil. Então, para ajudar quem não sabe mexer, também tem aulas bem curtinhas aqui, videoaulas, para vocês saberem como mexer no Excel, né? Como que vocês vão preencher essas planilhas, tá bom? Preencher de modo geral. Então, eu quero colocar uma coluna, eu quero tirar uma coluna, eu quero acrescentar CPF do meu paciente na coluna, eu quero tirar essa coluna de CPF. Então, como que você vai personalizar de maneira geral essas planilhas, tá? E aí que você vai começar. Ah, não, antes disso, vai ter algumas coisas que eu vou falar durante esse curso recorrentemente. Então, por exemplo, ticket médio, a gente vai falar bastante. Então, tem só para vocês entenderem o que é ticket médio, o que é conversão de pacientes e o que é recall de pacientes. São termos que eu uso nas aulas, e aí eu quis fazer uma aulinha bem rapidinha de cada coisa para vocês entenderem esses conceitos. E aí, de fato, a gente entra nas planilhas, tá? As planilhas, ó, são 5, tá? Planilha de conversão, planilha de controle de pagamento, planilha de entradas e saídas, planilha de recall de paciente e planilha de convênios e fixo por dia. Eu já vou explicar, tá? Então, a planilha de conversão, todas as planilhas, vocês vão ter 3 aulas em cada planilha. Então, primeiro é entendendo a planilha, então, para que serve aquela planilha. A segunda é como você vai preencher essa planilha. E a terceira aula é a mais importante, que é como você vai interpretar essa planilha. Então, por exemplo, essa planilha de conversão é para você entender quantos pacientes você de fato está fechando o negócio, tá? Então, vai ter lá a planilha com o nome do paciente, o procedimento, tal, se fechou, se não fechou, a forma de pagamento, vocês vão, quando entrar na planilha, vocês vão entender, tá? E aí, beleza, consegui preencher. Fechou o meu mês, eu consegui ver que eu converti, que eu fechei lá, sei lá,
40% só dos meus pacientes que fecharam comigo, né? Por que eu fechei só 40%? Aqui nessa parte de interpretando as planilhas que vocês vão criar estratégias para você saber como que você pode aumentar a sua taxa de conversão, né? Como que você pode aumentar o seu ticket médio. Então, isso tudo aqui é para vocês conseguirem. Essas 3 aulas aqui são importantes para cada planilha, para você saber como a importância dela, saber como você vai preencher e principalmente saber como você vai interpretar. A tabela de controles de pagamento, essa tabela foi a tabela que me fez conseguir sair de férias, por exemplo, né? Porque no controle de pagamento eu sabia exatamente quanto que eu ia receber nos próximos meses, mesmo que eu não trabalhasse, tá? Então, por exemplo, o paciente dividiu o cartão lá em 5 vezes. Às vezes você trabalha no consultório, ou você tem o seu consultório, mas você não sabe quanto que você tem para receber em tal mês. Então, você sabendo qual mês você vai receber mais, qual mês você vai receber menos, você sabe, você consegue, por exemplo, programar suas férias, por exemplo, programar a compra de um equipamento, né? Você consegue criar estratégias, e aí aqui tá interpretando a planilha, criar estratégias para você mudar a forma de pagamento, inclusive, do seu paciente. Então, vamos supor, eu quero tirar férias daqui 3 meses. Então, eu já bati a minha meta aqui desse mês, eu já sei o quanto que eu vou ganhar esse mês aqui. Os próximos pacientes, eu vou incentivar esses pacientes a dividir em 3 vezes, porque eu quero que lá no 3º mês eu já tenha uma grana fixa ali, que eu tenho certeza que vai cair por conta desse parcelamento, tá? Parece confuso, mas nas aulas está bem explicadinho para vocês conseguirem criar essas estratégias e conseguirem se planejar, tá? Depois vocês vão ter a planilha de entradas e saídas. Essa planilha é para vocês entenderem o quanto que vocês ganham e o quanto vocês gastam. Aqui é onde você vai descobrir quais são os drenos do seu consultório, aonde que está drenando dinheiro na sua vida, né? Onde eu estou gastando demais. Se você não coloca isso numa planilha, você nunca vai descobrir aonde você está gastando demais. Por que eu trabalho tanto e eu não ganho tanto? Foi nessa planilha que eu identifiquei que eu gastava muito, sabe com o quê? Com iFood. E aí eu via que eu gastava mais do que eu recebia gastando com comida. Olha que loucura. Então, são coisas assim que se a gente não coloca numa planilha, a gente não tem noção, né? Eu assumi aqui, eu pedi iFood todos os dias, almoço e jantar, porque eu sempre estava cansada, eu nunca tinha tempo para nada, na época eu ainda não tinha filhos, então eu já uso essa planilha há bastante tempo, né? Eu não tinha filho, então eu estava sempre cansada, eu estava sempre correndo, então era muito mais fácil para mim pedir iFood ou comer fora, ir no restaurante, porque eu sempre vinha com aquela, né? Eu mereço, eu mereço, eu mereço, e aí eu ia gastando, quanto eu gastava, eu falei, opa, um dreno grande que eu estou tendo aqui. Então, você vai identificar qual é o seu dreno. De repente, é uma funcionária que você tem a mais. De repente, é um equipamento que naquele momento não era para você entrar num financiamento. De repente, é a luz que você deixa acesa o tempo inteiro no consultório. Então, essa planilha aqui você vai entender quais são os seus ganhos e quais são os seus gastos e aonde estão os seus drenos, tá? Planilha de recall de paciente é para você manter a fidelização do seu paciente. Então, aqui vocês vão conseguir colocar esse paciente, colocar o paciente, o tempo de retorno, elas são todas automatizadas, tá? O tempo de retorno desse paciente e quais são tem estratégias também que você vai colocar ali nessa planilha para você lembrar quem era aquele paciente e o que você vai falar para ele na hora de você chamar ele de volta para o consultório. Não simplesmente, olá, chegou a hora do seu retorno com o dentista, né? Hoje em dia os pacientes, as pessoas, elas procuram por personalização. Então é muito diferente se você manda para o teu paciente assim, olha, está na hora de você voltar para o seu dentista. É muito diferente se você manda assim, olá, Marcos, tudo bem? Você fez a limpeza há 6 meses, a doutora identificou que você tem bastante facilidade para acúmulo de placa. Você já chegou a hora de fazer a sua manutenção. Vamos agendar a sua consulta? Diferente, eu chamei pelo nome, falei o que ele tinha, falei qual que era o problema dele não ir na consulta e aí eu chamei esse paciente de volta. Tá? Isso foi um exemplo raso aqui que eu dei, mas aqui no curso tem exemplos mais específicos, tá?
E isso é importante. Personalização é o que todo mundo busca hoje em dia, tá? É o que te diferencia, inclusive, de outros dentistas. Essa tabela aqui é uma tabela de convênios e fixo por dia. Então, se você ainda atende por convênio, essa tabela aqui, ela vai deixar claro para você quais são os convênios que você atende, quais são os procedimentos do convênio que você atende que valem e que não valem a pena. Acontece muito do dentista falar assim para mim: nossa, Rê, eu tenho minha agenda lotada, mas eu não ganho bem. Aí quando você vai ver, ela é lotada de pacientes de convênio, né? E pacientes de convênio que você não consegue converter para o particular. Então, quando você coloca nessa planilha aqui, você entende quais são os procedimentos chaves que às vezes ainda vale atender pelo convênio, quais são os convênios que ainda valem ser atendidos e quais são os convênios que só está drenando sua energia, seu dinheiro, sua saúde mental, sua saúde física, tá? Essa planilha é para isso, para você ter essa visão. E também para você que atende fixo por dia, é a mesma coisa. Então você consegue adaptar essa planilha para você que atende fixo por dia. Então, por exemplo, eu atendo no consultório, desculpa, é fixo por procedimento, tá escrito por dia, mas é por procedimento. Você pode colocar fixo por dia e você pode colocar fixo por procedimento. Isso é uma coisa interessante também. Todas as planilhas, elas são editáveis, tá? Então você pode editar da maneira que você quiser. Então, por exemplo, eu atendo convênio, eu atendo a Mil e Bradesco. O outro atende a Mil, Bradesco e o Mint. Então, você pode personalizar da maneira que você quiser todas as planilhas, tá? Então, enfim, você atende fixo por procedimento. Então, eu recebo X reais para fazer tal restauração no consultório X. Você vai colocar essa planilha e você vai ver se vale a pena você ir até o consultório X e receber aquele fixo por dia. É até uma maneira de poder de barganha quando você trabalha para alguém, o quanto você recebe, se aquilo vale a pena para você ou não, né? Então, como que você pode barganhar com o dono do consultório para você ter aumento nos seus lucros, tá bom? Então, basicamente, essas são as 5 planilhas. Aí aqui são as planilhas de fato para você baixar, então é muito facinho, é só você entrar aqui, ó, vou entrar em uma aqui, por exemplo, a de conversões, tá? Você vai entrar aqui, aí você vai baixar a sua planilha, tá? Ó, então, vou salvar aqui, baixei minha planilha, vou abrir uma aqui para vocês verem. Então, essa daqui é uma planilha de conversão, ó. Eu já coloco até os meses aqui para facilitar a vida de vocês, tá? Essa aqui é a planilha de conversão. Vocês vão colocar. Então, ó, essa daqui é uma planilha, por exemplo, a planilha de conversão. Olha que legal, ela é toda automatizada. Quando eu digo automatizada, é assim. Vamos supor que você escreveu o nome do paciente aqui, né? Renata. Não vou preencher tudo, mas só para vocês entenderem. Opa, peraí. Ela é toda automatizada, então eu vou preencher uma rapidinho aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, paciente Renata, telefone tal, data de avaliação dia 15/10/2026, por exemplo. Opa, coloquei tudo aqui. Data de avaliação dia 15/10/2026, por exemplo. Solicitação, então vamos supor que eu pedi exame para o paciente, ó, eu já deixo aqui para eu saber que eu pedi a periapical para o paciente. Tá? Ou eu pedi uma panorâmica. Isso é importante, depois nas aulas vocês vão entender, mas isso é importante para vocês saberem aquele paciente que foi, fez a avaliação e não voltou, né? Por quê? Porque eu pedi o raio-x e o paciente não voltou. Aí aqui o total do tratamento. Vamos supor que o tratamento deu 5 mil reais. Aqui eu tenho as formas de pagamento, então, sei lá, débito. Fechou o tratamento? Conversão positiva, tá? Isso aqui eu tô dando um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como as planilhas são automatizadas, tá? Automaticamente deu conversão positiva aqui, ó, ele já vai para o meu valor vendido. Quando eu vou colocando os valores aqui, ó, vou colocar vários só para vocês entenderem, tá? Avaliação positiva, 8 mil, avaliação positiva. Vocês já vão entender o que eu tô fazendo, tá? Aqui, ó, eu tenho os valores que eu consegui converter, né? E vamos supor que eu fiz um tratamento aqui de 15 mil, não, 1.500 e eu não consegui fechar. Então, conversão negativa. Ele não vai para o meu valor vendido, tá vendo? E aqui embaixo, ó, ele já aparece quanto que eu tenho de taxa de conversão. 300%? Marta, Jéssica... Não, peraí. Aqui eu vou colocar os nomes, né, de quem eu vendi. Então, por exemplo, Marta, Jéssica e João. Opa.
Deixa eu parar de voltar isso aqui que ficou confuso. Aqui deixa eu só colocar os nomes dos pacientes, porque vai fazer diferença ali embaixo, tá? Então, ó, sei lá, Marta, João e Jéssica, tá? Aí, olha que interessante, aqui embaixo já aparece automaticamente, tudo que é amarelinho já tá automatizado, isso em todas as planilhas, tá? Tudo que tá amarelo já tá automatizado. Então, já vai aparecer a minha taxa de conversão, o quanto que eu converti, o quanto que eu atendi e quanto que é o meu ticket médio. Ele já calcula automaticamente para vocês, tá? Isso é uma das planilhas, mas todas as planilhas têm essa automação em algumas, todas que são possíveis, né? Tipo a de recall, não, mas tem essa automação já para vocês já calcularem automaticamente quanto que é o seu ticket, quanto que você converteu, para daí lá naquela aula de estratégias, né, de cada planilha, você saber o que você pode mudar para você conseguir aumentar a sua taxa de conversão, ou aumentar o seu ticket médio, ou aumentar esse recall, essa rechamada de pacientes. Então, cada aula vai explicar como que você utiliza essas planilhas, tá bom? E de bônus aqui para vocês, também vai ter, além da mudança de mentalidade, que eu fiz questão de colocar aqui no começo desse curso, vocês também vão ter uma aula bônus de contabilidade para dentistas, tá? Então, o que fazer, quais são as obrigações, quais são os pontos de atenção para autônomos, a diferença de CPF e CNPJ, como abrir CNPJ, quanto custa o CNPJ, pontos de atenção, imposto de renda e qual percentual se dá para empresas, para se ter empresa, tá? E encerramento. Esse daqui que tá dando a aula para vocês é o meu contador pessoal, é o Ítalo. Trabalho com ele há muitos anos, ele é super didático, não é um contador chato, mas são coisas importantes para a gente saber. Então tem como bônus aqui para vocês essa aula de contabilidade, tá certo? Então esse daqui é o curso de planejamento financeiro para dentistas